Graça e paz seja com todos. Sou o Marcos, fazemos parte do nosso projeto Cristo é o Caminho. Estamos com nossos trabalhos também de ação sexual, ação social. Estamos tentando fazer algumas coisas, estamos tentando implantar alguma coisa. E então nós pedimos para vocês que nos ajudem aí com seu like. Você que não é ainda inscrito nesse nosso trabalho aí no nosso canal, se inscreva para que a gente possa poder crescer um pouco mais, para ver se a gente consegue alcançar a ajuda a algumas pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre o Ministério da Reconciliação. A palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios capítulo 5, ele nos ensina, a partir do verso 18, aquilo que Jesus veio fazer, que é reconciliar um povo, né, para obter a salvação, né? E assim a gente poder também ser esse canal de reconciliação de Cristo. Através de nós, Cristo vai reconciliando as pessoas. E lá diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, o mundo, pessoas, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É isso que nós falamos. Ele nos reconciliou, Cristo, né? Deus através de Cristo, e ele deu esse ministério para nós. E ele agora ele quer reconciliar as pessoas, indiferente de pecado, de coisas que às vezes a gente dá alguns valores, mas o que ele quer é nos reconciliar. O 20 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Que coisa boa, irmãos. Maravilha. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Muita responsabilidade, irmãos. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a palavra que nós devemos ter. Indiferente se Deus vai reconciliar as pessoas, independente de pecados, por que nós vamos ficar olhando detalhes, coisas, ou sei lá o quê, né? Às vezes entramos com tantos preconceitos e não executamos esse ministério da reconciliação, onde impedimos. Veja só que nós vimos Cristo repreendendo os fariseus, porque ele fala assim: vocês não entram no reino e não permite que as pessoas também entrem. Isso é muito complicado, né? Tem uma passagem que Jesus fala assim também para eles, assim: vocês fazem com que as pessoas se convertem às suas religiões para que elas possam ser perdidas. Então, mas existe, não é só a gente se reconciliar, a gente tem que dar ênfase, a gente tem que, ter amor às pessoas e ajudar com que elas consigam se reconciliar. Nós precisamos detalhar, prestar muita atenção e deixar as nossas indiferenças de lado. Aquilo que nós não gostamos, muitas vezes nós criamos um certo para nós que muitas vezes para Deus não é. Veja só que o versículo 21 que diz: Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, Jesus Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. A justificação, ela não vem só de Jesus ficar nos justificando diante do Pai. Ela demonstra, ou seja, a teoria ou a teologia da justificação, ela mostra como nós somos justos diante de Deus. Aquilo que nós fazemos como justiça é o que Deus fazia. E fica aqui 6 pontos que eu queria passar para vocês, que é muito importante a gente entender sobre ser justiça de Deus. O que é? Primeiro, ter uma vida de oração.
Se eu sou justo em Deus, se eu sou justiça de Deus, eu tenho uma vida de oração. Pois a oração é uma das maneiras mais diretas de relacionarmos com Deus. Então, se sou justo, isso existe na minha vida. 2, arrepender dos seus maus caminhos. Sair deles. Não ter, sabe, quando der, isso eu não consigo, desculpinha. Não. Arrepender é você mudar, metanoia, mudar de mente. Arrepender dos seus maus caminhos. 3, estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que querem servir a Deus. Eu não consigo, porque quando eu vou ler a Bíblia eu durmo, quando eu vou ler um bom livro que ensina sobre a palavra de Deus, eu não consigo, sabe? Irmãos, veja só, como obedecer à vontade de Deus sem conhecer a Deus? E como vamos conhecer a Deus? Estudando a Deus, porque a gente tem, ele se revela, ele fala, ele se manifesta. Mas eu só sei que se é Deus, se eu estudar a Deus. Praticar a gratidão, irmãos. Não é só falar, eu sou grato, ficar lá, sabe, com aquelas coisinhas, sou grato, gratidão, 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 mas não tenho prática de gratidão. Não é ser grato, é ter prática de gratidão. A quinta é envolver-se com a sua comunidade, ou seja, praticar ação social, que é aquilo que nós falamos, que nós temos esse nosso canal. Praticar ação social e se envolver com a comunidade. E ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Porque como diz Tiago 1,27, fala, a religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar dos necessitados. Fica aí a deixa para nós, tá bom? É isso aí. Ministério da Reconciliação. Marcos, seu servo, como diz o nosso pastor Jaime, né? É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Grande beijo, amo todos vocês, tá? Fique em paz e que a graça de Deus alcance a todos nós.